Francisco Teixeira, o que é uma boa conversa? Uma boa conversa é uma tarde de praia com a minha mulher, seguida de um belo jantar. Francisco José Alves Teixeira, 55 anos, professor, licenciado, mestre e doutor em Filosofia. Fez o mestrado na Universidade do Minho, a licenciatura e o doutoramento na Universidade Católica Portuguesa. Foi vereador da Câmara Municipal de Guimarães, deputado da Assembleia Municipal de Guimarães, dirigente sindical no Sindicato dos Professores do Norte, dirigente associativo, sendo atualmente presidente da direção da ASMAV, Associação de Socorros Mútuos Artística Vimarnense. E eu poderia continuar por aqui, poderia avançar mais e poderia, por exemplo, Francisco, provocar-te e dizer que também és um polemista, que não enjeitas uma boa polémica nos jornais. Por exemplo, estou-me a lembrar, há pouco tempo, tiveste uma polémica no Público com António Barreto. Antes de nada, muito obrigado por me teres convidado, por estar aqui. É um prazer. Bom, seria caso para dizer que já fui mais. Já fui mais. Os anos acalmam, Francisco. Não, é uma questão de polidez que a água, o vento e o fogo fazem à terra e às realidades biológicas. Não descuro nem deixo de lado uma boa polémica se ela for necessária. Já não, como fiz, já não estabeleço a polémica, já não decido a polémica, já não vou à procura da polémica, mas não a recuso, por princípio. Acho que, aliás, uma boa polémica feita com elegância, mas simultaneamente com virilidade, não no sentido machista da palavra, mas no sentido de com força e energia, é algo intelectualmente, emocionalmente e socialmente importante e socialmente relevante. Não podemos ficar sempre pela tepidez. A tepidez é útil, interessante, mas o mundo precisa um pouco mais de tepidez, precisa de vez em quando de algum calor. Um bocadinho de picante. Um bocadinho de picante, sem dúvida. Pois bem, Francisco, propunha que lá mais para a frente olhássemos para algumas dessas polémicas por onde passaste, mas agora propunha-te que regressássemos um bocadinho, andássemos para trás, viéssemos até à tua infância e início da adolescência. Eu recordo-me de te ouvir com alguma frequência a falar sobre a Rua Dom João, como se a Rua Dom João fosse uma espécie de um microcosmos, um mundo especial. Marcou-te a infância? Não, absolutamente. Quer dizer, as pessoas não... Eu acho que o grosso das pessoas que têm hoje 25, 30 anos não imaginam como era a cidade de Guimarães nos anos 70 ou no início dos anos 80, mas especialmente nos anos 70. Não imaginam. E não imaginam como era a Cidade Baixa. Aquilo que é hoje a zona prestes a ser classificada entre a Rua Dom João I e a Avenida da Liberdade, e a Rua da Liberdade, mas não só, a Avenida Dom João IV, não é? A Rua Dom João I, a Rua da Liberdade, a Rua de Camões, a zona de Couros, não é? As pessoas não imaginam. Primeiro, não imaginam que aquilo estava hiperpovoado, não é? Que tinha imensa gente. E no meio da imensa gente tinha imensas crianças. Imensas crianças. As crianças eram uma espécie de paisagem mais conspícua de todas. Era as crianças andarem na rua. Eu era um desses que andava na rua nos anos 70, no início dos anos 70. Na Rua Dom João I, na Rua da Liberdade, na Rua de Camões, na Caldeirões, na zona de Couros, mas sobretudo na Rua Dom João, que ainda tinha imensos carros para cima e para baixo, na Rua da Liberdade, na Rua de Camões e na Caldeirões. Jogávamos futebol na rua nos anos 70. As pessoas não imaginam isto. E éramos às dezenas, éramos de facto bandos de pardais à solta, não há a menor dúvida disso. No final dos anos 80 isto tinha desaparecido praticamente e hoje, enfim, é um deserto absoluto. E essa experiência de vida na rua, que eu vivi intensamente,
é uma experiência emocional, psicológica e política muito marcante. Eu tive uma infância feliz. Admito, porque em grande parte a vivi na rua. E, de facto, isso teve muito a ver com aquelas circunstâncias especiais daquela zona, não é? Nós íamos até a Oliveira, mas ir até a Oliveira ou até ao Castelo, ir quase até ao fim do mundo, até a Zona Alta. Na zona onde é hoje o Hospital Senhora de Oliveira, eram campos de milho lavrados, sobretudo no verão, e no outono, quase no outono, em setembro, campos de milho enormes, de 2 metros, 2,5 metros de altura, onde nós ocasionalmente nos aventurávamos. E, de facto, nos anos 70, ser criança na zona baixa da cidade, onde a maior parte das pessoas eram pobres ou relativamente pobres, era uma aventura fantástica. Vamos documentar esse tempo, vamos olhar para uma fotografia desse tempo. Estás aqui, Francisco, nesta fotografia? Estou. É uma das minhas fotografias preferidas. É uma fotografia, não sei se há muitas fotos, mas esta é absolutamente... Enfim, ela não foi tirada ontem, como imagino, não é? Para ilustrar esta conversa, mas é uma fotografia absolutamente significativa. Um grupo de pardais à solta no centro da Rua Dom João I, no meio da rua, num aniversário, em frente à casa onde eu nasci, onde vivi até aos 20 e poucos anos. Estou aqui de facto. Não sei se alguém me identifica, mas estou aqui. Talvez um desafio para que alguém me identifique onde está o Francisco. Mas falar desse lugar é falar também da escola das Dominicas. Presumo que foi aí que fizeste a instrução primária. Não, foi aí que fiz o primeiro ano da instrução primária. Sim. Foi a minha primeira escola. Foi a Escola das Dominicas, imensamente degradada, velhíssima, a cair uma parte significativa, a cheirar a mofo, mas que foi uma festa monumental, porque tínhamos uma turma, éramos pai 45, era uma escola que tinha nas traseiras um campo agrícola, na frente uma rua, onde íamos para a rua sem limitações, portanto podíamos sair da sala e ir para a rua, para a estrada, ou podíamos ir para o campo agrícola, onde éramos quase todos pessoas dali, da Rua Dom João, da Rua de Camões, da Rua da Liberdade, quase todos, não todos, mas quase todos. E esta primeira experiência de infância foi uma coisa que hoje era impossível. Não vai há muito tempo, quer dizer, isto não vai há muito tempo. Já vai algum, eu sou um tipo jovem, sou um tipo jovem e isto não vai há muito tempo. Mas é verdade, o que aqui se passou em 74, enfim, não sei se as pessoas percebem isto, mas foi em 74, no ano de 1974, foi uma coisa impensável. Aconteceram episódios que hoje seriam do domínio do CMTV permanente, mas que nunca aconteceu nada de grave, não aconteceu nada de significativo, as pessoas sobreviveram todas, melhor ou pior, independentemente destas circunstâncias pessoais. Tiveram outros problemas na vida, eventualmente, como eu tive, como outros tiveram, mas não tiveram a ver com estas circunstâncias. Estas circunstâncias, CMTV em 1974, na Escola das Dominicas, foram absolutamente fabulosas. E depois, utilizando uma expressão que usaste há pouco, vens para o alto. Depois de sair vens para o secundário feito já no alto, não é? Sim, mas o primeiro ciclo ainda foi feito, o segundo, terceiro e quarto ano, foi feito... Eu fiz o segundo, terceiro e quarto ano no primeiro ano em que abriu a conhecida Escola das Piscinas. A Oliveira número 1, é assim que se chama, penso hoje. A famosa Escola das Piscinas. Fui lá no primeiro ano. E quando a escola foi construída, a escola não tinha grades, nem tinha limites entre o interior e o exterior. Nós saíamos da sala e, mais uma vez, saíamos nos intervalos, nos recreios, como se dizia na altura, e hoje ainda se diz em alguns sítios, e andávamos por aí fora. Íamos para o castelo, íamos para os campos, ali à volta, não havia quase construções, e depois, quando tocava, ouvíamos a longe tocar, íamos a correr para chegar mais ou menos a horas. E também era uma experiência escolar completamente diferente do que é hoje. Não tem nenhuma comparação com a ideia de que hoje as crianças têm que estar guardadas, quase como encarceradas dentro das escolas. E isto
pedido pelos próprios pais, nem sequer é uma questão só dos professores. E depois, então, como eu dizia há pouco, vais para o secundário e continuas a subir. Sim, continuo na Escola Secundária da Veiga, que não é bem um subir, é um subir e um descer, porque a Escola Secundária da Veiga era uma escola um bocado insular, era uma escola provisória, que foi provisória a vida inteira, até que acabou, não é? Há muitos anos, foi provisória, tinha uns pavilhões provisórios, contraplacado, muito efêmeros, mas que durou, não sei bem, uns 20 anos ou mais de 20 anos. E, portanto, eu fiz lá quase todo o ensino secundário. E também foi uma coisa fantástica. Portanto, eu tive muita sorte. A minha infância, a minha adolescência foi cheia de filmes, pode dizer-se hoje. Alguns nem sei se podem contar. E foi na Escola da Veiga que começas a ter as primeiras experiências, digamos, de intervenção política, se assim eu posso dizer. Não foi? Não. As primeiras experiências políticas, sem o saber, foram em 1974, na Escola das Dominicas. Em 1974, no final do ano letivo de 73-74, houve um professor que levou cerca de 40 crianças para uma cooperativa agrícola no entroncamento, onde fomos passar 15 dias a colher tomates da parte da manhã e a sermos selvagens da parte da tarde. Éramos 40 crianças, rapazes e raparigas, e um único professor. Levantávamos às 6, 7 da manhã, tomávamos um pequeno almoço e íamos colher tomates. Almoçávamos e até às 7 da tarde desaparecíamos, fazíamos o que queríamos, estávamos para uma quinta coletiva gigantesca. Às 7 da tarde, 7h30, em agosto, tomávamos banho, coletivos, em regra, nus, rapazes e raparigas, e depois íamos dormir em tendas do Exército, onde dormíamos 10 rapazes e 10 raparigas, com 7 anos cada um, 6, 7 anos, sozinhos. Mas então explica lá. E isso é uma experiência política por antonomasia, não é? Por definição. Não há experiência política mais forte que essa. Mas então agora falemos de experiências políticas mais formais. É na Escola da Veiga que começas a ter as primeiras intervenções. Sim, é verdade. Eu na Escola da Veiga fiz parte de tudo o que é possível fazer-se no movimento associativo juvenil, no contexto do ensino secundário, não é? Fui representante dos alunos no Conselho Pedagógico, fui representante dos alunos no Conselho Diretivo, na altura era o Conselho Diretivo, o órgão de gestão das escolas máximo era o Conselho Diretivo, e as pessoas não imaginam hoje, mas os Conselhos Diretivos, estamos a falar de que ano? Estamos a falar de 80 e qualquer coisa, 83, 84, 82. Os Conselhos Diretivos eram constituídos por professores, por funcionários não docentes e por alunos. E eu fiz parte de um conselho diretivo com o professor Costa. Aliás, era um professor duro e difícil, mas as coisas todas se resolviam. E, portanto, fiz parte da Associação de Estudantes, não como presidente, mas fiz parte da Associação de Estudantes. E, portanto, fui diretor de um jornal escolar com um conjunto de pessoas que também fizeram algum percurso associativo comigo, ou eu fiz com eles, no jornal escolar que se fazia à máquina de escrever, hoje os jovens já não sabem bem o que é isso, que se escrevia à máquina, se recortava com tesoura, depois se colava em fotocópias A4, dobrava-se, fotocopiava-se e fazia-se cadernos. E de facto aí fiz uma enorme, mesmo gigantesca, a minha vida era isso. Eu vivia para escrever nesse jornal, que era o jornal Impacto, ainda hoje tenho lá 1 ou 2 exemplares. O jornal Impacto, lembro-me de escrever um artigo sobre o aborto, criticando o professor de religião e moral, que era um homem magnífico, aliás, de uma simpatia, uma doçura de um padre, que era o Padre Jorge, que era uma doçura de pessoa. Padre Jorge Pires dos Santos. Exatamente, o Padre Jorge Pires dos Santos, exatamente. Eu tinha religião moral católica, porque ele era uma doçura de pessoa, eu nem percebo bem, era a vida dele, os jovens, ele fazia-se. Hoje a Igreja Católica é um desastre, e já era na altura, como se sabe, infelizmente, mas o Padre Jorge Pires dos Santos, que já morreu, imagino eu, há muitos anos, era uma doçura de pessoa, mas eu com 15 anos, a certa altura, escrevi um artigo absolutamente verrinoso contra o Padre Jorge Pires dos Santos, porque ele fazia a propaganda anti-aborto nas aulas. E eu com 15 anos fiz um artigo de coisa que me envergonho ligeiramente, porque eu dou-lhe o desconto relativo de quem tem 15 ou 16 anos de idade, e que foi um escândalo na escola.
Não é? E foi um escândalo na escola porque não se diz aquelas coisas dos padres e muito menos dos professores. Na altura os padres eram mais importantes que os professores, agora os professores pouco são mais importantes que os padres. O que é pouco. E, portanto, de facto, o meu ensino secundário foi, sobretudo na Escola Secundária da Veiga, onde eu andei do meu sétimo, oitavo, nono, décimo e 11º primeiros anos, porque o 12º ano, por causa daquela história das opções disciplinares, já o fiz na Escola Secundária Martins Sarmento, onde a coisa já foi depressa à universidade, foi mais dos namoros e já foi uma coisa mais calma, desse ponto de vista. Mas ainda na Escola Secundária da Veiga, tu estás num movimento que tem a ver com a tradição em Guimarães. Explica-nos lá o que é que foi isso. Sim, é verdade. Eu fiz parte da Associação de Estudantes, não era o presidente. O presidente era o Sampaio, que era um homem do UDP, era bastante mais velho que nós, acho que até, não tenho certeza, mas acho que estudava à noite. Era um homem do UDP, muito mais politizado que nós, que éramos adolescentes, não é? Adolescentes inocentes. E fiz parte da Associação de Estudantes que redigiu e subscreveu o protocolo entre na altura, acho eu, que eram 3 escolas secundárias de Guimarães, a Veiga, Martins Sarmento e Francisco de Holanda, que unificaram as festas nicolinas em Guimarães. Algumas pessoas não saberão, não se lembrarão, mas as festas nicolinas eram exclusivamente organizadas por alunos da Escola Secundária Martins Sarmento, do antigo Liceu de Guimarães, na sequência da tradição liceal que vinha ainda do Estado Novo. E houve uma altura em que se fez um protocolo assinado pelos presidentes das associações de estudantes das escolas secundárias de Guimarães, em que a comissão dos novos tinha que ser repartida entre as várias escolas secundárias de Guimarães. Eu fiz parte da Associação de Estudantes da Escola Secundária da Veiga, que discutiu e que assinou esse protocolo. Foi coincidência, mas foi uma coincidência interessante. Mas depois de concluído o ensino secundário, vem a universidade e escolhes filosofia. Sim. Porquê filosofia, Francisco? Eu podia ter escolhido na altura ou filosofia ou direito. Mas se escolhesse direito tinha que ir para Coimbra. Pelo menos, se não fosse para Lisboa. Era o mais provável. Seria muito difícil. Eu pertencia àquilo que hoje, ou na altura, se chamavam a família remediada. Não é? Não era pobre, no sentido em que tinha necessidades básicas. Nunca tive, graças a Deus, necessidades básicas, mas o dinheiro era todo contado ao milímetro. E como tudo era contado ao milímetro, ou como se dizia na altura, ao tostão, eu tinha que escolher uma coisa que fosse economicamente razoável e possível. E, portanto, o que era mais fácil para mim era escolher uma coisa que fosse próxima de casa. Coimbra, ou mesmo o Porto, era muito longe, ainda por cima com o alojamento. O que era mais fácil era a filosofia, na Faculdade de Filosofia da Universidade Católica em Braga, que ficava aqui ao lado, que me permitiu no primeiro ano e meio, ir e vir todos os dias. Depois foi ficando por lá. Mas no primeiro ano ia e via todos os dias. Mas o facto de já teres uma atividade política nessa altura já muito forte, para um jovem da tua idade, não pesou aí também ias-te afastar do centro da atividade política, se fosses para Coimbra ou para Lisboa? Sim, também pesou isso, tens razão, também pesou isso. Eu, na altura, quando fui para a Faculdade de Filosofia em Braga, já tinha uma vida política muito intensa na JS de Guimarães. Eu entrei para a JS de Guimarães com 15 ou 16 anos de idade, já não me recordo, com rigor, devo dizer, com 15 ou 16 anos. Portanto, eu, a partir dos 15 ou 16 anos, entrei para a JS de Guimarães, comecei a ir à sede do PS todos os dias, não é? Todos os dias, rigorosamente todos os dias, eu e outros, não fui só eu. E, portanto, já estava profundamente embrenhado na vida política local, enfim, à dimensão de um adolescente, numa primeira fase, bem entendido. E, portanto, se eu tivesse que ir para fora daqui, tinha que abandonar tudo. Eu já tinha com 19, 20 anos, já tinha um embrenhamento, se quisermos, político muito forte em Guimarães. E, portanto, mas sejamos sinceros, a principal... Bom, não há nada que seja sincero, era assim na altura. O principal fator para ficar em Braga foi o fator económico. Eu dificilmente teria dinheiro para ir para o Porto ou para Coimbra, muito menos para Lisboa. Os meus pais pagavam umas propinas e as minhas irmãs davam-me dinheiro de bolso. Eu, sem as minhas irmãs, não teria feito a faculdade. Portanto, tinha que ser aqui, tinha que ser tudo muito contado e foi isso que aconteceu. Já falaste há pouco da tua intervenção na política, vou pegar nisso mais à frente, porque por agora eu queria pegar num outro aspecto também,
que é significativo da tua presença, da tua atuação cívica, que é a participação num movimento associativo. Tu foste dirigente do CER, foste presidente da Assembleia Geral dos Bombeiros Voluntários de Guimarães, mas, francamente, o Francisco Teixeira aparece sempre associado à ASMAV, à Associação Artística Vimaranense. Porquê essa ligação tão forte à ASMAV? Porque é mais recente, quer dizer, eu tenho uma ligação muito forte à ASMAV nos últimos 15 anos, se assim quiseres, não é? Mas, de facto, e tu sabes disso, houve um ano em que eu não entrei diretamente no ensino secundário para a universidade. Estive um ano aqui no limbo. Tive um ano aqui no limbo em que a minha vida se fez justamente na política juvenil, não é, à altura, no jornalismo local também, no Povo de Guimarães, em que escrevi artigos em permanência, alguns de coisas me envergonho ligeiramente. Não porque eles sejam graves, mas um bocado, enfim, um bocado adolescentes, não é? E na Rádio Fundação. Olha, isso que eu ia dizer é que provavelmente todos te conhecerão pelos teus artigos nos jornais de Guimarães, nos vários jornais que havia em Guimarães na altura, mas muitos poucos se lembrarão que tu passaste ao lado de uma possível carreira na rádio. Recordo perfeitamente. Não, enfim, eu estive um ano intenso na Rádio Fundação, quando a Rádio Fundação arrancou. Não fazia parte dos corpos dirigentes, mas era dos principais animadores da Rádio Fundação. No tempo em que passou por aqui o Cometa Halley. Exatamente. Foi um ano em que passou por aqui o Cometa Halley. Não, coincidiu, mas eu fazia outras coisas, não fazia só isso. Passou por aqui o Cometa Halley e eu fazia um programa. Fazia duas coisas. Fazia informação, fazia informação política e social e outras coisas. E fazia também, e na altura fiz, porque eu acho que era próprio de um adolescente, do romantismo próprio da adolescência, fazia um programa de discos, de passagem de música pop contemporânea, não é? E fiz um programa de discos durante um ano que se chamava o Halley. Justamente porque naquela altura estava a passar o Cometa Halley, que passa de não sei quantos em quantos anos próximo da Terra, entre a Terra e a Lua. E porque naquele ano eu passava o Halley por cá, eu fiz o Cometa Halley, que era de música pop, sobretudo romântica. Mas foi muito agradável. Mas fizeste outras coisas. Aliás, já disseste que fizeste a informação. Tu sabes onde estavas a 14 de maio de 1986? Eu imagino, porque de facto foi surpreendente, porque foi uma experiência absolutamente única. Estava na Assembleia da República a cobrir o debate e a votação sobre, acho que era o segundo debate e a segunda votação sobre a elevação de Vizela a Conselho. As pessoas não imaginam o que é hoje aquele contexto. E essa, de facto, é uma história fantástica. Eu, em 86, tinha 20 anos. Não é? Tinha 20 anos. A Rádio Fundação era uma rádio pirata. Não era uma rádio legalizada. Estávamos no domínio das rádios piratas. Ainda não era legal. Estávamos nas rádios piratas. E eu e o Zé Pinto, que já morreu, algumas pessoas conhecem, outras pessoas não conhecem, era bastante mais velho que eu, teria mais 15 anos que eu, 20 anos que eu, 17, fomos enviados. Na verdade, não fomos enviados, nós quisemos ir, porque éramos nós quase que pagávamos as nossas despesas, não é? Num velho carro do Zé Pinto, fomos cobrir esse debate na Assembleia da República, que foi uma coisa icónica, ainda hoje na história de Vizela. E de alguma maneira na história de Guimarães, para quem se preocupa com esta pequena história local, em que foi votada na Assembleia, estava discutida e votada na Assembleia da República a elevação do Conselho de Vizela. Foi votada negativamente, deve dizer-se. E foi espantoso, porque eu tinha 20 anos de idade, foi a primeira vez que fui à Assembleia da República. E quando entramos na Assembleia da República, o José Pinto íamos um bocado preocupados, porque, enfim, nós não tínhamos credenciais jornalísticas. A rádio não era legal, era uma rádio pirata, era assim que eram chamadas e, efetivamente, era assim que eram. Bom, mas lá arriscamos. Chegamos à entrada da Assembleia da República, chegamos ao setor da imprensa e tínhamos um cartão, uma cartolina feita na Rádio Fundação, dizíamos que éramos jornalistas da Rádio Fundação. Qual não foi o nosso espanto? Quando os seguranças e os homens que estavam a tratar da credenciação dos jornalistas nos mandaram a passar com toda a alegria e com toda a simpatia, perguntando-nos: e Vizela? Vem muita gente de Vizela? Vem pouca gente de Vizela? Acham que vai tudo correr bem? Bom, e nós ficámos ali uma espécie de informadores primários ou prioritários dos seguranças da Assembleia da República relativamente à relação de Vizela
com a Assembleia da República, não sabemos bem, achámos que não há problema nenhum, não vimos nada. Bom, e fomos para a bancada de imprensa, como se fôssemos jornalistas profissionais, ao lado dos jornais e das televisões institucionais na altura. E essa experiência foi muito marcante, porque eu tinha já na altura um grande embrenhamento político em Guimarães, tinha 20 anos, e foi marcante, sobretudo, por duas razões. A primeira, quando foi o debate, e sobretudo quando foi a votação da Assembleia da República, a segunda votação, e o projeto de lei, já não me recordo quem era, devo confessar, de subida de Viseu ao Conselho, foi rejeitado. As bancadas estavam cheias de manifestantes de Vizela. E quando foi a votação, portanto, o Conselho, o projeto de lei que defendia a elevação de Vizela ao Conselho foi rejeitado por maioria, com os votos a favor do PS, ao qual eu já pertencia na altura, foi rejeitado, e aconteceu uma coisa que a mim me espantou, que foi, por um lado, a turba, porque é disso que se trata, na altura, de manifestantes que estavam na bancada a assistir à Assembleia, a lançarem moedas em massa. Aquilo era organizado, não é? Tinha sido pensado e organizado. Eu até conheço alguns dos organizadores e às vezes brinco com eles sobre este processo. E uma chuva de moedas que eles lançaram sobre a Assembleia. Uma chuva de moedas sobre os deputados. O que me chocou profundamente, devo confessar, porque enfim, a Assembleia da República era, na altura, ainda mais do que é hoje para mim, uma espécie de templo da democracia. Continua a ser para mim, mas na altura era mais, havia uma certa mitificação da Assembleia. Eu nunca tinha assistido a uma sessão da Assembleia da República e assisti a um debate muito vivo. E portanto, aquilo para mim era absolutamente chocante. Era como, enfim, para aqueles que são religiosos, a destruição dos ídolos da igreja, que era a minha igreja da democracia. Isso chocou-me profundamente, como me chocou outra coisa, devo confessar. Foi o medo dos deputados da Assembleia da República, que foi uma das que talvez me tenha chocado ainda mais. Foi a sensação de medo que eu senti percorrer a Assembleia ante aquela chuva de moedas. Bom, alguns, acho que foram 1 ou 2 deputados foram magoados nas cabeças, apanharam uns pontos, mas eu fiquei espantado. Eu pensava que os deputados eram uma espécie de super-homens, não é? Que eram capazes de enfrentar todas as dificuldades, todas as intempéries, e vi deputados literalmente a tirarem-se para o chão, a esconderem-se, e isso para mim foi uma espécie de destruição idolátrica. Fiquei profundamente chocado com isso, com as duas coisas, não é? Quer com o ataque, quer com... É um excesso de dizer cobardia, mas com aquela sensação de medo que eu senti na altura. Um pormenor da altura, que hoje as pessoas não entendem, nós fazíamos a cobertura para a Rádio Fundação, eu e o José Pinto, desta maneira. Assistíamos ao debate, tomávamos notas num papel, corríamos para uma zona dos Passos Perdidos, onde tinha cerca de 20, não sei se eram 20, se eram 25, cabines telefónicas de números fixos. Discávamos o número fixo da Rádio Fundação, com o telefone, discávamos o número, esperávamos aquilo apitava, não é? Apitava. Esperávamos que alguém atendesse do lado lá, dizia, espera um bocadinho que eu vou-te meter em direto. E nós falávamos com as notas que tínhamos, falávamos e fazíamos a reportagem em direto. Pousávamos o telefone e corríamos novamente para o plenário, ou para a zona da imprensa no plenário, para assistir novamente. Dávamos novamente a correr, tornávamos a discar e tornávamos a fazer a reportagem. Foi uma coisa um bocado épica, devo confessar a esta distância. Francisco... Não, sendo que na altura, depois contaram-nos, nós não tínhamos percepção disso. Não tínhamos mesmo de toda a percepção disso. A Rádio Fundação na altura era a única rádio de Guimarães, não havia a Rádio Santiago, não havia na altura, que apareceu mais tarde, as pessoas também já não sabem, ou a maioria das pessoas não sabem, a Rádio Guimarães, que foi uma outra rádio que existiu, que depois desapareceu, disseram-nos que eu e o José Pinto estávamos a ser ouvidos por centenas ou talvez milhares de pessoas, com o toral completamente cheio. Com umas cornetas, como nas festas populares, ouvirem a Rádio Fundação a fazer a reportagem sobre a não elevação naquele dia de Viseu ao Conselho. Foi quando chegámos a Guimarães e nos contaram isso, nós ficámos surpreendidos, entre atónitos e um bocado incrédulos, devo confessar. Francisco, voltemos à política partidária. Entras muito jovem na política, no Partido Socialista. Porquê a escolha do Partido Socialista? Alguma razão especial? Sim, por ser de esquerda, por ser defensor da igualdade, dos pobres, dos descamisados, por essa razão simples.
O PS é o defensor dos partidos democráticos, dos partidos de raiz democrática, o defensor da igualdade social, da justiça, da inovação social. Era absolutamente normal que eu entrasse no PS. Não podia ser de outra maneira. Não poderia entrar no Partido Comunista, porque era um partido, era e é, por definição, dogmática, quase religiosa. Não podia entrar no PSD, que era um partido conservador na altura, ainda hoje é conservador, embora de outra maneira. E eu era um indivíduo que vinha... Eu diria que, deste ponto de vista, a minha relação com o PS é um bocado marxista, é uma questão de classe, né? Eu fui para o PS por uma questão de classe. Enfim, depois as coisas foram-se intelectualizando, mas no início fui para o PS porque fazia parte, porque vivia na parte baixa da cidade. É quase uma razão emocional. Nem chegava a ser emocional, porque era uma questão quase natural. Claro que depois foi tendo algumas dimensões emocionais, não é? Mas fui para o PS porque fazia parte da parte baixa da cidade, não é? Quer dizer... Eu não tinha nenhuma razão para aderir a um partido conservador, a um partido estratificado. Eu era como, na altura, pelo menos, a maior parte dos adolescentes eram profundamente irreverente. Tinha vivido na infância de uma maneira muito peculiar o 25 de Abril, que não sabia bem o que era, naturalmente. E portanto, não podendo ir para um partido dogmático e para um partido stalinista, como era e é ainda o PCP, tinha que ir para o Partido Socialista. Vais para o Partido Socialista, embrenhas-te muito na atividade do partido, porque tens várias responsabilidades, sobre as várias responsabilidades, e chegas inclusive a dirigente nacional. Eu gostava de convocar para ver uma fotografia, gostava de comentar. Esta é fantástica. Esta aqui identifica-se bem onde está Francisco Teixeira. Depois identifica, mas é uma fotografia muito bonita, devo confessar. Eu devo confessar que me orgulho muito desta fotografia. Tenho muito orgulho desta fotografia porque eu não tenho heróis políticos, já não tenho idade para ter heróis políticos, nem paixões políticas, mas se há uma personalidade que eu, na política portuguesa, a personalidade por definição que eu admiro na política portuguesa é de facto o Mário Soares, que eu não conheci na intimidade, mas com quem conversei 2 ou 3 vezes, e esta foi uma delas. Eu fiz parte do Secretariado Nacional da JS, era na altura o líder o António José Seguro, e esta é a fotografia de grupo da audiência que o Presidente da República, Mário Soares, concedeu ao Secretariado Nacional da JS, de que eu fazia parte. Para além do António José Seguro, identifica-se ali o José Apolinário, não é? Aquele bigode. Exatamente, o José Apolinário, o Ascenso Simões, atrás do José Apolinário, e outras pessoas que ainda hoje estão na política, embora não talvez com tanta visibilidade. O momento mais marcante da minha vida política foi também o momento mais marcante da vida política de Portugal nos últimos 30 anos. Foi a eleição de Mário Soares para Presidente da República, no primeiro mandato, sobretudo, evidentemente, onde o combate político foi excepcionalmente duro. Foi um momento enorme da consolidação democrática em Portugal. Tu fazias parte da comissão de candidatura de Mário Soares, não é? A Conselhia Distrital. Não é? Eu fiz parte do MASP-1, era o coordenador distrital da juventude da candidatura de Mário Soares, fazia parte da comissão Conselhia do MASP-1, de Mário Soares, e as pessoas não têm bem esta noção. Mais uma vez, algumas não têm, outras têm, mas a primeira candidatura presidencial de Mário Soares foi duríssima, e Mário Soares teve quase para não ser eleito, não é? Mário Soares passou à segunda volta por uma unha negra, passou à segunda volta com Freitas do Amaral por uma unha negra, e passou à segunda volta, quase não passou à segunda volta, justamente porque o Partido Socialista se dividiu entre o Mário Soares e o Zenha, e uma pequena margem pela Maria de Lourdes Pintacil, que aliás foi quem salvou politicamente Mário Soares, por assim dizer, e na minha opinião salvou Portugal. Enfim, Portugal havia de ser qualquer coisa, bem entendido, mas salvou uma certa imagem, um certo caminho, uma certa história possível de Portugal. Na altura o PS estava profundamente dividido, entre o Salgado Zenha, que era o candidato do ex-secretariado do Partido Socialista, dos antissoaristas do Partido Socialista. O Salgado Zenha era o candidato do Guterres, era o candidato de Jorge Sampaio,
E cá em Guimarães também era o candidato das elites e das hierarquias do Partido Socialista, da maioria das elites, não todas, mas da maioria das elites do Partido Socialista de Guimarães, porque o distrito de Braga e Guimarães também era sobretudo aficionado dentro do Partido Socialista se quisermos, ao ex-secretariado. Na altura, não vale a pena estar aqui em pormenores explicar esta terminologia, quem quiser que vá ver, ao ex-secretariado, que era a oposição interna ao Mário Soares, dentro do Partido Socialista. Quando Mário Soares foi candidato a Presidente da República, uma parte significativa do PS virou-se contra ele e defendeu o Salgado Zenha, que era o seu principal opositor interno, tendo sido o seu braço direito dentro do Partido Socialista. Depois, quando Mário Soares passou à segunda volta, o PS reconciliou-se integralmente e apoiou integralmente o Mário Soares. Mas isto teve muito interesse porque em Guimarães poucos eram os que apoiavam o Mário Soares na primeira volta. Poucos. É preciso que isto fique, enfim, para quem não sabe, fica a saber. Eram poucos os que apoiavam o Mário Soares. Eu tinha na altura 20 anos, 21 anos. Não era grande heroísmo apoiar o Mário Soares, mas estava a apoiar o Mário Soares, não estava a apoiar o Salgado Zenha. Mas voltemos então a Guimarães, abres uma porta para voltar à política guimaranense, porque em março de 1987, António Magalhães vencia as eleições para coordenador da Comissão Política Local do Partido Socialista. Secretariado, na altura não havia Comissão Política ainda. Enfim, era uma terminologia diferente, para mais ou menos para a mesma coisa. Exatamente. Dessa lista fazia parte um jovem socialista, Francisco Teixeira. Sim, era quase uma inevitabilidade. Eu na altura não era o coordenador da secção de Guimarães da JS, formalmente, mas era um dos que tinha, na altura, de facto, mais presença, e era normal que assim fosse. Já fazia política há vários anos, já fazia política pelo menos há 5 ou 6 anos, em 87. E nesse ano também és deputado municipal. Sou deputado municipal com 18, 19 anos, sensivelmente, muito jovem, e foi uma experiência fantástica, devo dizer. Na Assembleia Municipal, em 87, és presidente da Comissão de Ensino e Cultura. Aliás, concorres com alguém com muita notoriedade em Guimarães, na altura, Manuel Reis, que era apoiado pela APU, digamos, a anterior versão da CDU, não é? A APU, a Aliança Povo Unido. E, curiosamente, nessa eleição também Manuel Reis era apoiado pelo PSD. Mas tu vences. Sim, bom, sim, é verdade. O PSD, nessa altura, tinha ou antes, ao contrário, o PCP. A APU e a CDU são derivações do PCP, não é? São derivações e conjugações do PCP. E, na altura, o PCP tinha uma ligação muito forte ao PSD, e tática, uma ligação tática, não uma ligação ideológica, não é? Mas o PCP tem sempre essas coisas das ligações táticas que acham que se devem subjugar às orientações estratégicas. Portanto, a tática está sempre em cima da mesa, porque o que importa são as orientações estratégicas finais. E, de facto, eu fui deputado municipal muito jovem, 18, 19, 20 anos, já não consigo precisar. Se foi em 87, foi com 21 anos, não é? Salvo erro. Foi com 21 anos, foi em 86, teria 20 anos. E de facto, eu não era licenciado na altura, portanto, eu terminei a minha licenciatura um pouco mais tarde. Era estudante universitário, não é? Eu lá estava, ia para Braga, ia para Guimarães. Andava entre Braga e Guimarães permanentemente. Não era tão fácil na altura viajar entre Braga e Guimarães como é hoje. E tinha uma vida política intensíssima. E foi uma experiência e uma aprendizagem impressionantes. Eu diria que... impressionantes para mim. Quer dizer, claro. Eu aprendi imenso. Eu diria que nesse final dos anos 80 e início dos anos 90 é de facto aquele tempo em que a tua intervenção política é mais forte. Sim, sem dúvida nenhuma. Nessa altura também, a sociedade vimaranense vive um forte confronto entre política e futebol. Foram tempos bastante conturbados. Não, foram tempos especialmente conturbados. Os conflitos entre a política e o futebol não são de hoje. Sempre existiram. O futebol sempre foi uma grande força política. E o Vitória em particular, porque o Vitória é uma fonte e é um dos principais marcadores identitários de Guimarães. Já era na altura, está a fazer 100 anos, mas já era na altura. E portanto, o Vitória, na altura Pimenta Machado, António Pimenta Machado, tinha uma enorme força política e condicionava a vida política vimaranense, e condicionou mesmo. Quer dizer, o António Pimenta Machado fez o Manuel Ferreira perder umas eleições, ou seja, fez o Partido Socialista perder umas eleições, porque nas vésperas das eleições, 10 anos, fez um comunicado agressivo politicamente a culpar o
Partido Socialista... Creio que no sábado antes... Exatamente, no sábado antes das eleições, a culpar o Partido Socialista, enfim, de ter más relações com o Vitória, a culpá-lo dos problemas do Vitória, infraestruturais, nomeadamente. Fez o PS perder as eleições, fez com que o PSD as ganhasse por poucos votos. E, portanto, o Partido Socialista, na altura, tinha um problema complicado. Tinha perdido as eleições por pouquíssimos votos, já não posso precisar, mas pouquíssimos votos. Em grande parte porque o Vitória, Pimenta Machado versus Pimenta Machado, tinha feito um comunicado na véspera das eleições e havia que reverter isso politicamente para se poder ganhar as eleições, como era normal. É assim que, em fevereiro de 1990, António Magalhães é admitido como sócio do Vitória. E Francisco, vais permitir, nós temos aqui uma fotografia que eu gostava que comentasses. Não, esta fotografia é uma fotografia que é mostrada hoje pela primeira vez. É uma fotografia da foto Simão, que o Simão me ofereceu pessoalmente, que é mostrada pela primeira vez. Embora haja algumas parecidas, mas esta é minha e me foi mostrada. E faz parte da pequena história local, porque faz mesmo, não é? Esta fotografia documenta o momento em que foi assinado um protocolo de intenções entre o PS, o PSD e o Vitória, pré-eleitoral, para um compromisso com o Vitória, nomeadamente o compromisso de vender o Estado ao Vitória por um valor simbólico e fazer umas obras de recuperação infraestrutural muito significativas para a época. Embora valha a verdade, na altura isto foi polémico, eram absolutamente essenciais, porque o Estado de Vitória, estamos a falar no final dos anos 80, tinha péssimas condições no centro da cidade. Francisco, mas em todas essas movimentações há um jovem, aliás aparece aqui nesta fotografia, há um jovem que tem uma intervenção muito ativa. Eu vais-me permitir que eu traga aqui também um recorte do povo de Guimarães da época, em que se refere precisamente um conjunto de movimentações. Francisco Teixeira é visto pelas imediações do estádio, diz aos jornalistas que está lá a tratar de outros assuntos, mas parece que, não sei se hoje já se pode saber, agora sou eu que digo, andarias a tratar de todas estas negociações. É verdade, eu conheço bem esta notícia, ela na altura fez furor, ela é verdadeira, corresponde aos factos históricos. O que aconteceu foi muito simples. Havia que fazer um negócio político com o Vitória para ganhar as eleições, para que o Partido Socialista ganhasse as eleições. O PS tinha perdido por pouco as eleições 3 ou 4 anos antes. O António Magalhães tinha enorme dificuldade de relacionamento com o Pimenta Machado, que é porque o Pimenta Machado tinha um feitio muito difícil para ser... Duas personalidades fortes. Exatamente, duas personalidades muito fortes, tinha um feitio difícil para ser eufemístico. O António Magalhães tinha uma personalidade também muito forte e, portanto, não se falavam, não tinham relações, mas havia que criar aqui um encontro de vontades, até porque era absolutamente correto do ponto de vista político e justo que se tornasse de direito aquilo que já era de facto. Quer dizer, o estádio do Vitória, na altura o estádio do Vitória era um estádio municipal, mas na verdade era do Vitória de Guimarães. Era o Vitória que geria integralmente o estádio municipal, mas era a Câmara que o pagava. Mas a Câmara não metia lá prego nem estopa, a não ser pagar, sem a autorização de Vitória. Portanto, havia que fazer o óbvio. E o óbvio qual era? Era dar, na altura, ou mais exatamente, vender por um preço simbólico o Estado do Vitória ao Vitória. Na prática, dar-lhe, embora do ponto de vista formal fosse efetivamente vendê-lo, ainda que por um preço simbólico. Ora, eu, entre outros, defendemos isto dentro do Partido Socialista com muita veemência, e fui eu que fiz a ponte e que apresentei o António Magalhães ao Pimenta Machado, o Pimenta Machado ao António Magalhães, e fui eu que os convenci aos dois a fazerem este negócio, que era o António Magalhães entendia-se com o Pimenta Machado, comprometia-se a, se ganhasse as eleições, a vender o Estado à Vitória por um preço simbólico, no fundo a dá-lo, a fazer umas obras significativas. Bom, e o Pimenta Machado não se metia nas eleições, permitindo que o PS aparecesse como grande defensor do Vitória e permitisse que o PS ganhasse as eleições, como efetivamente as veio a ganhar em 1989. Depois,
A maneira política de compor isto foi que não fosse só o PS, mas fosse também o PST, mas percebeu-se com clareza quem ia lucrar com isto era o Partido Socialista, e o PS ganhou as eleições com maioria absoluta em 1989, com toda a clareza. 3 anos marcantes, 89, 90 e em 91. Sim. 91 há uma crise no PS local, o vereador Orlando Coelho, que era, digamos, o número 2, de António Magalhães, demite-se, e o Francisco Teixeira chega a vereador. Aliás, temos um jornal da época também, onde se faz referência a esta crise, ao abandono de Orlando Coelho e à entrada de Francisco Teixeira. Francisco, és muito jovem, tens 24 anos, chegas a vereador. O que é que te animava nessa altura? Digamos, quais era a tua agenda para a variação? Primeiro era um voluntarismo completo. Voluntarismo completo. Algumas pessoas na altura diziam que eu era muito ambicioso, queria ser Presidente da Câmara e não sei o quê. Disparate completo. Era puro voluntarismo. Eu queria fazer coisas, queria poder intervir, poder mudar. Não tinha nenhum projeto de poder pessoal. Agora, tinha uma ubris, ou ibris, se quisermos, uma vontade, uma fúria de fazer coisas juvenil quase. Enfim, não era bem juvenil, era jovem adulto, não é? Tinha 24 anos, mas de facto era muito jovem. E a agenda, se quisermos, pessoal era esta. A agenda pessoal era esta. Mas do ponto de vista político é preciso que isto seja dito com clareza, para quem queira ser honesto, intelectualmente honesto, historicamente honesto. Se quisessem saber qual era a minha agenda política, era ler o que eu escrevi em 88 ou 89, antes de ser vereador, sem imaginar que iria ser vereador. E o que eu escrevia em 86, o que eu escrevi, e está documentado, agora não sai na internet, portanto ninguém vê, só quem vai lá às coisas antigas, o que eu escrevi em 86, 87, 88, 89, está escrito na época, não foi escrito agora e enviado pelo tempo para trás. E a agenda era muito clara, e foi escrito com toda a clareza, é transformar Guimarães numa cidade de cultura. E nessa transformação entrava uma coisa chamada Audit, e entrou também uma outra coisa que veio a ser o Guimarães Jazz. Sim. Aliás, nós temos uma caricatura de Salgado Almeida, precisamente a fazer referência a esse banho de cultura do vereador da Cultura Francisco Teixeira. Sim, o Audit e o Guimarães Jazz, mas não só, foram duas ideias estratégicas muito claras. Não? Havia um voluntarismo na ação enorme, as pessoas hoje não imaginam. Quer dizer, quem olha para a oficina, quem olha para a Câmara de Guimarães, com dezenas de técnicos, com uma estrutura tão estruturada, passa a redundância, que quem entra lá e quer fazer outra coisa, a estrutura muitas vezes sobredetermina a política. Na altura não havia nada disto, não é? Havia a vontade, apenas a vontade política. E essa vontade política existia. Os técnicos eram mínimos, havia 3 ou 4 pessoas que trabalhavam comigo, não havia mais. Havia um único licenciado na altura na Câmara de Guimarães a trabalhar na área da cultura, um único. E o Audit e o Guimarães Jazz foram projetos estratégicos que visavam construir âncoras culturais. Que nasceram durante o teu mandato. Exatamente. Fui eu que fiz as propostas à Câmara e que financiei o Guimarães Jazz através da Zona de Turismo para que o Guimarães Jazz se fizesse. Fui eu que convidei o convívio, enquanto representante da Câmara Municipal de Guimarães, vereador da Câmara de Guimarães, para que o convívio com a Câmara, como se pode documentar pelos jornais da época, fizesse o Guimarães Jazz. Aliás, contra muita gente dentro do Partido Socialista e muita gente dentro da Câmara. Se eu não tivesse lutado fortemente pelo Guimarães Jazz, se não tivesse investido política e economicamente no Guimarães Jazz, nomeadamente através da Comissão Municipal de Turismo da altura, que é uma coisa que hoje já não existe, o Guimarães Jazz simplesmente não se tinha feito. Só com o subsídio que foi dado em 1992 para o Guimarães Jazz não se tinha feito. E, portanto, houve uma sobredeterminação política clara, estratégica. Enfim, não imaginávamos que o Guimarães Jazz ia ser o que foi hoje, bem entendido, mas havia um objetivo político no Guimarães Jazz. A finalidade não era sequer, sobretudo, cultural. Enfim, eu gosto de jazz, mas não sou um especialista de jazz. Enfim, gosto de jazz como uma pessoa medianamente culta gosta, não é? Não sei nada de especial de jazz. Agora, percebia que havia a necessidade de criar uma âncora cultural diferenciadora. E na altura só havia um festival de jazz em Portugal, um único, a Sul, que era o Cascais Jazz. E que, aliás, tinha tido umas interrupções, tinha problemas
financeiros, desde logo, são sempre os problemas que vêm à cabeça, logísticos, organizativos, e tínhamos que criar uma âncora cultural em Guimarães, que fosse diferenciadora. E criámos o Guimarães Jazz. E foi uma luta política dentro do Partido Socialista e dentro da Câmara para se fazer o Guimarães Jazz. E sem esta luta política não se tinha feito o Guimarães Jazz. O convívio depois, a convite da Câmara, foi importante, sem a menor dúvida, para organizar o Guimarães Jazz. Mas isto só ocorreu porque houve um combate político prévio e houve uma ideia política que permitiu criar o Guimarães Jazz. Caso contrário, não acontecia nada disso. Nós estamos com problemas de tempo, mas eu não posso deixar de passar esta oportunidade de dizer, falares dessas lutas políticas, enfrentastes adversidades enquanto vereador e não levas o mandato até ao fim. Não levo. Eu depois tenho um conflito, eu com ele comigo enorme, com António Magalhães, que é sobretudo um conflito político, com toda a clareza, ou seja, um conflito a alguém que acha que eu mando de mais ou que mando de menos, e há uma ruptura que faz com que o António Magalhães me tire os poderes e eu saio da vereação municipal. Francisco Teixeira, estamos mesmo no final, aliás, já até ultrapassamos um pouco. Mas vale a pena dizer-te outra coisa, ainda chegamos ao final, tal como o Guimarães Jazz é o DIT, que dá origem à oficina, quer dizer, a oficina não nasce no nada, não é? A oficina já existia, era uma cooperativa, uma régia cooperativa criada por Manuel Ferreira, mas que estava morta, estava em hibernação, na prática não existia, não é? Era uma cooperativa de mistérios locais, dos bordados, da olaria de Guimarães, mas que praticamente não funcionava. E houve um objetivo, que foi pegar na oficina e transformar na oficina num agente cultural estratégico. E a ODIT permitiu criar uma âncora estratégica que visava criar uma companhia profissional de teatro que fosse capaz de produzir em permanência em Guimarães com uma estrutura forte, com um projeto, se quisermos, estético até certo ponto, um projeto cultural que fosse capaz de introduzir uma novidade organizativa e uma novidade estética em Guimarães. Já havia teatro em Guimarães. Algumas pessoas dizem, já havia cultura em Guimarães. Claro que já havia cultura em Guimarães. Mas, do ponto de vista antropológico, há cultura desde a outra senhora, não é? Seja que senhora for. Mas, do ponto de vista local, a oficina, a ODIT mais exatamente, introduziu uma mudança estratégica em termos estéticos, em termos organizativos, sem a menor dúvida. E agora sim, mas já passámos mesmo tempo, e eu tinha aqui uma pergunta para te fazer que até tenho receio de fazer. Perguntava-te, Francisco, do que é que não falamos e devíamos ter falado? Olha, não falámos do futuro, devíamos ter falado. Devíamos ter falado, porque por cada século de passado há um século de futuro, e há muito Guimarães e muito Portugal para viver, não é? Guimarães não acaba hoje, não acabou nos anos 2000, não começou nos anos 2000, embora o Guimarães Património Cultural fosse de enorme importância, Capital Europeia da Cultura foi de enorme importância, não há a menor dúvida, mas não começou aí, e nem acabou aí, muito menos acabou aí. E, portanto, há um enorme futuro para construir. E então, agora mesmo para terminar, imagina que podias conversar com outra pessoa deste lado. Com quem é que gostavas de ter conversado? Não tenho a menor dúvida, é com o Mário Soares. Com quem eu gostava de ter tido a oportunidade. Eu tive 2 ou 3 conversas de circunstância com o Mário Soares. Uma em Guimarães, 2 em Lisboa, mas foram conversas de circunstância que não me permitiram falar de política em sentido mais pormenorizado. E gostava de ter tido a oportunidade de conversar com profundidade com o Mário Soares. De facto, gostava. Francisco José Alves Teixeira, professor, cidadão, ativo e interveniente. Foi um gosto tê-lo aqui nestas conversas. As conversas regressam destes dias com quem aceitar conversar, só pelo simples prazer de conversar.